Sequência de mais do plenário do Tribunal Regional Eleitoral da Amapá e seus magistrados. Havendo quórum, declaro aberta Foco no desembargador Agostinho Silvério, vice-presidente do TRE. Na tela, no candidato superior, logo do TRE, direito inferior, janela de livros de intérprete. Por videoconferência. Submeto a apreciação aos luz pares da ata da 27ª Sessão Judiciária Ordinária de 22 de abril de 2025. Nenhuma observação, nenhuma objeção. Imagem ampla do plenário. Aprovada. Vamos aos julgamentos. Foco no desembargador Agostinho Silvério. Desembargador Agostinho Silvério é branco, de cabelos castanhos escuros, curtos, cortiços laterais, usa óculos de armação escura, nariz afilado, bigode, parcialmente grisalho, traz toga preta. Relator juiz Anselmo Gonçalves, interessado do Partido da Causa Operária, PCO, e Renato Farac Gálata, e interessado também Victor Assis da Silva. Uma julgadora, juíza Tiana Souza, Normande Souza, Rivaldo Valente e Agostinho Silvério. Estou na presidência aqui. Então, a palavra está com o ilustre relator. Senhor presidente, eminentes pares, senhora procuradora regional eleitoral. Foco no juiz Anselmo Gonçalves. Ele é branco, careca, usa óculos de armação escura, nariz afilado e traz toga preta. Relativo às eleições municipais de 2024, mesmo após o esgotamento dos prazos fixados na resolução TSE número 23.607 de 2019. A direção estadual da agremiação foi regularmente citada para apresentar as contas de campanha. Contudo, limitou-se a protocolar instrumento de mandato, o que motivou a determinação de prosseguimento do feito nos termos do artigo 49, parágrafo 5º, inciso 5º da resolução supracitada. Instada a se manifestar, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo julgamento das contas como não prestadas. É o relatório. Senhora Procuradora. Imagem ampla do plenário. Senhor presidente, senhores julgadores, boa tarde a todos. O Ministério Público reitera os termos do parecer. Senhor relator. No presente caso, verifica-se que o Partido da Causa Operária deixou de apresentar as contas finais referentes às eleições municipais de 2024. Foco no juiz Anselmo Gonçalves. 49, caput da resolução TSE Na barra inferior, 16 e 4, 23 de 4 de 2005, 28ª Sessão Judiciária Ordinária do TREP. Na barra de rolagem inferior, primeiro, prestação de contas eleitorais, número do processo 0600-246-17.2018, origem Macapá, barra P, relator juiz Anselmo Gonçalves. Quarto e sétimo do mesmo diploma prevêem que as contas devem ser julgadas como não prestadas caso a omissão persista, mesmo após a regular citação da agremiação e de seus responsáveis, sem apresentação da documentação no prazo de 3 dias. Essa é precisamente a situação retratada nos autos. O partido não observou o prazo legal para a apresentação das contas e, embora citado, manteve-se inerte, não suprindo a omissão no prazo fixado pela legislação eleitoral. Diante desse contexto, impõe-se a declaração de não prestação de contas, sem, contudo, ordenar a devolução de valores ao Tesouro Nacional. Segundo informado pelo NACEP, o partido não abriu contas bancárias específicas para o pleito de 2024, tampouco recebeu recursos públicos durante o referido processo eleitoral. Cumpre ainda salientar que a declaração de contas como não prestadas acarreta sanção relevante, a suspensão do repasse de recursos oriundos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, nos termos do artigo 80, inciso 2º, a linha B da Resolução TSE número 23.607 de 2019. Essa consequência não se limita ao aspecto sancionador, pois também assume caráter pedagógico ao reafirmar o dever de prestar contas perante a Justiça Eleitoral,
Trata-se de mecanismo destinado à preservação da integridade do sistema de financiamento eleitoral, de modo a garantir que apenas partidos que observem padrões de responsabilidade e transparência tenham acesso a recursos públicos. Ante o exposto, declaro não prestadas as contas do partido da causa operária, referentes às eleições de 2024, com a consequente perda do direito ao recebimento das cotas do fundo partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Com o trânsito em julgado, determina o cumprimento das providências previstas no artigo 54b, incisos 1º, 2º e 3º da Resolução TSE número 23.571 de 2018. É como eu voto, senhor presidente. Imagem para o plenário. Luísa Tina Souza. Senhor presidente, eu acompanho integralmente o relator. Luiz Normando Souza. Eu também voto com o relator, excelência. Luiz Rivaldo Valente. Senhor presidente, também concordo com o relator. Decisão. O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, julgou não prestadas as contas do Partido da Causa Operária, PCO, referente às eleições municipais de 2024, nos termos do voto do juiz relator. Foco no desembargador Agostinho Silvério. Próximo aqui eu vou fazer o pregão, daí passar a presidência para a doutora Tina, porque eu sou o relator. A prestação de contas eleitorais 0600-86515, 2022, origem Amapá, relator Agostinho Silvério, interessado Flávia Cristina de Barros Maia, advogado Lucila Santos Silva. Passo a presidenta para a juíza Tina. Foco na juíza Tina Souza. Ela é branca, de cabelos curtíssimos, Perdão, excelência. castanho escuro, penteados para trás. Usa leve maquiagem Fiz o e traje pregão taca e preta. estou passando a presidência para Vossa Excelência. Pois não. Vossa Excelência está com a palavra. Relatório. Foco no desembargador Agostinho Silvério. Na barra de Olás inferior, 2. Prestação de contas eleitorais. Número do processo 06-01-389-12.2022. Relator, juiz Agostinho Silvério. Origem Macapá, Barra P. Inicialmente, a Corte Regional Eleitoral do Amapá aprovou as contas com ressalvas por meio do acórdão TREAP número 8238/2023, ao entender que o caráter genérico dos contratos relativos às despesas com pessoal não configuraria irregularidade suficiente para a desaprovação das contas. O Ministério Público Eleitoral interpôs recurso especial, arguindo, em síntese, 1. Afronta o disposto nos artigos 35, parágrafos 12, 44 e 60 da Resolução TSE número 23.607 de 2019. 2. Ofensa aos princípios da economicidade e da transparência. E 3. Ausência de documentação hábil para comprovar a efetiva execução dos serviços contratados, com destaque para a despesa de R$ 44.583,99, representando 63,69% dos recursos arrecadados. O Tribunal Superior Eleitoral, ao apreciar o recurso especial, deu-lhe provimento parcial, determinando o retorno dos autos à origem, aspas, a fim de que sejam julgadas novamente as contas à luz da compreensão do TSE acerca dos requisitos previstos no artigo 35, parágrafo 12, da Resolução TSE 23.607/2019, com a identificação dos elementos informativos das despesas com a contratação de pessoal para prestar serviços de coordenação de campanha. Fecho aspas. É o relatório, senhora presidente. Imagem para o plenário. Em tempo, declaro que os vogais serão o juiz Dumandes Souza, Rivaldo Valente e Agostinho Silvério. Perdão. Senhora procuradora? Obrigada, senhora presidente. Considerando que, no caso dos autos, o Tribunal Superior Eleitoral adentrou
suficientemente na matéria. Foco na Procuradora Regional Eleitoral, doutora Sara Cavalcante. Ela é branca, de cabelos castanhos escuros, lisos, longos. Usa leve maquiagem, sobrancelha bem desenhada, nariz afilado e batom nude. Traz toga preta. O acórdão anteriormente proferido, o Tribunal Superior Eleitoral, neste caso em particular, reconhece que os documentos comprobatórios juntados aos autos que fariam prova da despesa com pessoal em particular estão em desacordo com o artigo 35, parágrafo 12 da Resolução 23.607. Então, peço vênias para poder ler um trecho do acordo em que se fala que, conforme se depreende do quadro fático delineado no arresto recorrido, não há nenhum elemento que possa atestar a regularidade dos gastos com pessoal, porquanto os únicos documentos comprobatórios, quais sejam os contratos de prestação de serviço dos 5 trabalhadores da campanha, não descrevem detalhadamente nem as atividades que o prestador deveria realizar, nem a identificação do local de trabalho, nem a justificativa de preço. Os autos, excelências, portanto, retornaram apenas porque o valor da irregularidade não havia sido declinado no acórdão recorrido. Dessa forma, o Ministério Público reitera o pedido para que sejam desaprovadas as contas com a devolução da quantia de R$ 44.583,99. É a manifestação. Excelência. Devolvo então, Imagem a ampla do palavra ao plenário. relator. Conforme relatado, os autos são submetidos a novo julgamento por determinação do Foco no TSE desembargador Agostinho para Silvério. análise das despesas com pessoal à luz da norma de regência e da jurisprudência daquela Corte Superior quanto à necessidade de comprovação detalhada das despesas com pessoal. A questão central a ser enfrentada é a regularidade da contratação de 5 prestadores de serviços para atividades de coordenação, militância e mobilização de rua, cujo valor total foi de R$ 44.583,99, representando 63,69% dos recursos arrecadados pela candidata. A análise se pauta pela observância ao artigo 35, parágrafo 12 da Resolução TSE 23.607, e exige, para a validade da despesa com pessoal, a apresentação de, abro aspas, reticências e identificação integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado, fecho aspas. As despesas realizadas, elas foram declaradas aqui onde está no corpo do voto, onde para Caio César dos Anjos, CPF final 822,87, data de 26/8/22, R$ 15.000, coordenação de campanha. Eleonor Furtado, CPF final 2272, data de 30/8/2022, R$ 3.149,99, mobilização de rua. Arielle Almeida de A. Ponto, final CPF 7244, em 26/8/2022, R$ 10.000, atividades de militância. Ian Gabriel Seixas, final CPF 1236, data 26/8/2022, R$ 10.000, militância e mobilização de rua. Samara de Mata Ribe, final CPF 4271, data 26/8/2022, R$ 6.464, participação em comícios. Os contratos apresentados nos autos, contudo, não especificam os locais de trabalho dos contratados, as atividades específicas executadas, as horas trabalhadas e a justificativa do valor pago, itens especialmente relevantes diante da origem pública dos recursos. Como pontuado pelo TSE, tais omissões inviabilizam o controle da legalidade da despesa e a verificação da efetiva prestação de serviço, em evidente ofensa ao artigo 35, parágrafo 12 da Resolução TSE 23.607, bem como aos princípios constitucionais da economicidade e da transparência. Além do mais,
a relevância quantitativa da irregularidade, que atinge 63,69% do total dos recursos recebidos, quase 2/3 da arrecadação total da campanha, e a natureza pública dos recursos envolvidos, oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, FEFC, conferem gravidade suficiente para a desaprovação das contas. A jurisprudência atual do TSE é firme no sentido de que o descumprimento desse dispositivo impede o controle da regularidade do gasto eleitoral e impõe a desaprovação das contas, com determinação de ressarcimento ao erário. Excedente, um agravo 0601, 12223, relatoria do ministro Cássio Nunes Marques, publicado no DGE 5/3/2024. A aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade não se mostram adequadas, dado o comprometimento da transparência, do rastreamento das verbas públicas e da própria fiscalização do gasto eleitoral. Constatada a origem pública dos recursos empregados, deve-se determinar o recolhimento do valor de R$ 44.583,99 ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, parágrafos 1º e 2º da Resolução TSE 23.607. Quanto exposto, julgo desaprovadas as contas de campanha de Flávia Cristina de Barros Maia, referentes às eleições de 2022, e determinam a devolução ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 44.583,99, nos termos dos artigos 35, parágrafos 12 e 79, parágrafos 1º e 2º da Resolução TSE 23.607, diante da ausência de comprovação idônea da regularidade das despesas com pessoal. Eu voto, senhor presidente. Como vota o juiz Anselmo Gonçalves? Acompanhe o relator. Juiz Normando de Souza? Eu também vou acompanhar, excelência. Juiz Rivaldo Valente? Presidente, acompanhe o eminente relator. O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, desaprovou a prestação de contas de Flávia Cristina Barros Maia referente às eleições de 2022, nos termos do voto do juiz relator. Foco na juíza Tina Souza. Senhor presidente, o próximo também é de minha relatoria, por favor. Tudo bem, que é que eu apregoei, né? É o terceiro da pauta? É o quarto, O número né? 2 da pauta. Número 2. Pois não. Prestação de contas 0601. Permanece o foco na juíza Tina Souza. Do ano de 2022. Só um minuto, abrindo. A relatoria do vereador Agostinho Silvério, corregedor. Os interessados são Aquiles Eduardo Pontes Campos, Aquiles Eduardo Campos e Nariton Alberto Ferreira Soares. Apreciação de contas eleitorais. Vossa Excelência tem com a palavra, relator. Relatório. Foco no desembargador Agostinho Trata-se Silvério. da prestação de contas final de campanha de Aquiles Eduardo Pontes Campos, candidato ao cargo de deputado federal, eleições de 2022, pelo Partido Liberal PL. A unidade técnica emitiu parecer conclusivo pela aprovação, com ressalvas, em razão da omissão de despesa na parcial, a qual foi informada por ocasião da prestação de contas final. Na barra de rolagem inferior, 3. Prestação de contas eleitorais, número do processo 0601-398-12.22. Origem, Macapá, Rapé, relator, juiz Agostinho Silvério. De R$ 100.000 com propagandas de rádio, televisão ou vídeo, e R$ 65.000, porém, não teriam sido comprovadas, já que houve ajuntada tão somente notas fiscais insuficientes para comprovar a efetiva realização dos serviços contratados. Afirmou também que houve despesas com pessoal no valor de R$ 54.900,
referentes a 7 contratos de prestação de serviços, além de gastos com serviços advocatícios e contábeis no valor de R$ 30.000 cada, todas com notas fiscais genéricas e sem descrição detalhada das atividades, locais de trabalho e especificação das atividades executadas, demonstrando contratações que não observaram os princípios da economicidade e da transparência. Além disso, alegou que houve gasto com locação de veículos no valor de R$ 19.000 por 19 dias, mostrando-se injustificável e desproporcional a despesa. Ao final, manifestou-se pela desaprovação das contas eleitorais de Aquiles Eduardo Pontes Campos e pela devolução da quantia de R$ 470.200 ao Tesouro Nacional. As contas do interessado foram aprovadas com ressalvas por esta Corte, à unanimidade por meio do Acórdão TREAP 7.888/2023. Em seguida, o Ministério Público Eleitoral opôs embargo de declaração sob a alegação de que o julgado não teria analisado os precedentes do Tribunal Superior Eleitoral invocados e não teria discorrido sobre os motivos de sua não aplicação. Ainda, o órgão ministerial apontou a omissão quanto à ausência de comprovação efetiva das despesas com pessoal, publicidade por materiais impressos, produção de conteúdo, serviços advocatícios e locação de veículos, e apontou também a inadequação aos preços de mercado. Porém, os embargos foram rejeitados à unanimidade. Ao apreciar o recurso especial eleitoral interposto pelo órgão ministerial, o TSE deu parcial provimento ao recurso, anulando o acórdão desta Corte e determinando, abre aspas, o retorno dos autos, a fim de que o TREAP, em novo julgamento, a. esclareça se a documentação apresentada pelo recorrido atende ao disposto no artigo 35, parágrafo 12, da Resolução TSE 23.607, quanto aos gastos com pessoal. B. Proceda à análise das despesas realizadas com recurso do FC, à luz dos princípios da economicidade e dos inscritos no artigo 37 da Constituição Federal. E C. Decida, segundo sua convicção, sobre a regularidade da prestação de contas. Fecho aspas, é o relatório, senhor presidente. Em tempo, igualmente, o juiz... Imagem para o plenário. Juiz Anselmo Gonçalves, Normande Souza e Rivaldo Valente. Senhora Procuradora, está com a palavra. Obrigada, senhora presidenta. Considerando que foi juntado... Foco na Procuradora Eleitoral, doutora Sara Cavalcante. Ministerial, a fim de delinear as discussões que considera mais pertinentes, nesta oportunidade vou apenas reiterar os termos dos memoriais com o breve destaque relacionado à despesa com material impresso. Nas eleições de 2022, excelências, nós tínhamos um conjunto de eleitores registrados no Tribunal Superior Eleitoral de 550 mil eleitores aproximadamente. Foram contratados mais de 1 milhão de santinhos pelo candidato. E, além da evidente desproporcionalidade entre estes números, há de se destacar também a circunstância de que não foi feita prova nos autos de contratação de despesa com militância e militância de rua para entrega deste material. Então, há uma dúvida a respeito de como foi efetivamente distribuído o material impresso de campanha, o que torna o que decorre da ausência de comprovação dessa despesa de fato. Então, considerando que são de várias naturezas as despesas aqui impugnadas, chamo a atenção apenas para esta circunstância, sem, contudo, reiterar a necessidade de aplicação dos princípios não só da moralidade, mas, sobretudo, da eficiência nessa perspectiva. Obrigada. Senhor relator. Imagem para o plenário. Eu informo aos ilustres pares que o meu voto completo em 7 laudas está disponibilizado no sistema. Foco no desembargador Agostinho Silvério. Abordagem, assim, dos pontos principais, resumindo. Conforme relatado, o TSE determinou o retorno dos autos ao TREAP para novo julgamento das contas, especificamente quanto às despesas com pessoal, serviços advocatícios e contábeis e locação de veículos.
A questão central é verificar se a ausência de documentos comprobatórios compromete a regularidade das contas de campanha, ensejando sua desaprovação e a devolução dos valores ao Tesouro Nacional. Com relação às despesas com pessoal, no caso dos autos, foram apresentados contratos para a contratação de diversos profissionais, incluindo coordenadores de campanha, recepcionistas e motoristas, totalizando R$ 54.900, porém, sem especificar os elementos essenciais exigidos pela norma, como a descrição detalhada das atividades executadas, a identificação precisa do local de trabalho, com endereço, as horas trabalhadas e a justificativa do preço contratado. A ausência dessas informações impossibilita a aferição da legalidade das despesas e configura a violação aos princípios da economicidade e da transparência. Nesse sentido, a jurisprudência do TSE é firme no sentido de que o descumprimento do artigo 35, parágrafo 12, da Resolução TSE 23.607/2019, especialmente com recurso do FEFC, implica a desaprovação das contas e devolução dos valores ao erário. Estou admitindo que a falta de justificativa para os valores pagos, que variam de 10 mil a 21 mil, compromete a transparência e a economicidade, já que não se demonstrou a utilização eficiente dos recursos públicos e regularidade que enseja a desaprovação das contas e exige a restituição dos referidos valores ao Tesouro Nacional, conforme requerido pelo Ministério Público Eleitoral. Com relação às despesas com serviços advocatícios e contábeis, quanto aos serviços advocatícios e contábeis, embora os contratos sejam genéricos, houve comprovação mínima das atividades prestadas, inclusive com menção a processo específico e atividades compatíveis com o porte da campanha. Os valores pagos não se mostram muito superiores à média de mercado, demonstrando razoabilidade. A análise dos autos revelou que os valores gastos pelo candidato não foram exorbitantes em comparação com outros candidatos e houve comprovação da despesa, o que afasta a irregularidade. Com relação à despesa com locação de veículos, sobre a locação de veículos, o contrato abrangia um período de 19 dias e, apesar de não haver justificativa detalhada para o preço praticado, a quantia de 11 mil não se mostra desarrazoada ou antieconômica para a realidade local. A documentação apresentada comprova a despesa e não houve indicação de elementos pelo Ministério Público para aferir a suposta infringência dos princípios constitucionais. Portanto, não se pode concluir pela existência de irregularidade neste ponto. Eu, abordando esses pontos principais, estou concluindo, eu estou desaprovando as contas e determinando a devolução ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 54.900, referente às despesas com pessoal, nos termos do artigo 79, parágrafos 1º e 2º da Resolução TSE 23.607/2019, afaste irregularidades das despesas com locação de veículos e com serviços advocatícios e contábeis, persistindo a irregularidade apenas em relação aos gastos com pessoal. Essa é a conclusão, eu voto, senhor presidente. E como volta o juiz Anselmo Gonçalves? Acompanho integralmente o eminente relator. Juiz Normando de Souza? Eu também vou acompanhar, senhora presidente. Juiz Rivaldo Valente? Senhora presidente, também acompanha a emenda relator. Foco na juíza Tina Regional Souza. Eleitoral do Amapá, por unanimidade, desaprovou as contas da prestação de contas de Aquiles Eduardo Pontes Campos, referente às eleições de 2022, nos termos do voto do juiz relator. Devolvo a presidência a Vossa Excelência, o desembargador Agostinho Silva. Imagem ampla do plenário. Chama julgamento, o item 3 da pauta, recurso eleitoral na prestação de contas número 0600-372-34, 2024, origem Serra do Navio, relator juiz Anselmo Gonçalves, recorrente o Anderson Pinheiro Silva,
recorrido do Ministério Público Eleitoral, turma julgadora, relator Anselmo, Tina Souza, Normandes Souza, Rivaldo Valente. A palavra com o ilustre relator. Cuida-se de recurso Foco eleitoral no de juiz recurso Anselmo do Gonçalves, na barra de Anderson análise inferior 4. Pinheiro Recurso Silva eleitoral contra a na sentença do juiz prestação da de contas 10ª número do processo Primeira Zona Eleitoral, que desaprovou suas contas da campanha referendas à gestão 0600304/2024, Orisma, em razão Serra do da Navio, barra P, declaração de relator gastos juiz com Anselmo combustível Gonçalves. sem o devido registro da cessão ou locação dos veículos utilizados, além de determinar a devolução dos valores excedentes ao Tesouro Nacional. O recorrente em preliminar alega cerceamento de defesa, ao argumento de que o juízo de origem deixou de apreciar a prestação de contas retificadora protocolada em 25 de 11 de 2024. No mérito, afirma que apresentou os documentos comprobatórios exigidos em resposta à diligência, de forma tempestiva, e que corrigiu o erro contábil antes da aprovação da sentença. Aponta jurisprudência para reforçar sua tese. Requer o provimento do recurso para aprovação das contas, diante da regularidade documental e da apresentação tempestiva da retificadora. Alternativamente, pleiteia a aprovação com ressalvas, com afastamento da devolução de valores por estarem os gastos devidamente comprovados. A Promotoria Eleitoral da 11ª Zona, em contrarrazões, sustentou que o recorrente teve diversas oportunidades para regularizar as contas e apresentou os documentos de forma intempestiva. Opinou pelo desprovimento do recurso. A Procuradoria Regional Eleitoral considerou que a omissão quanto à cessão de veículos e à doação de serviços de motorista configura vício insanável por comprometer a transparência das contas, além de reconhecer a ocorrência de preclusão temporal, afastando a alegação de cerceamento de defesa. Opinou pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Senhora Procuradora. Imagem ampla do plenário. Reitero os termos do parecer, excelência. Senhor relator. O recurso é adequado e tempestivo, dele conheço. Todos conhecem? Nenhuma... Pode prosseguir. Ok. Cido. Em relação ao Foco preliminar, no juiz Anselmo de cerceamento Gonçalves. de defesa. Alega-se em sede preliminar a ocorrência de cerceamento de defesa, visto que compromete a regularidade do processo e impõe reconhecimento de nulidade dos atos praticados por violação ao devido processo legal. Na hipótese dos autos, sustenta-se que o juiz Acó deixou de apreciar a prestação de contas retificadora juntada em 25 de 11 de 2024. Quanto à matéria, o Código de Processo Civil admite a juntada superveniente de documentos constituídos após a apresentação da petição inicial ou da contestação, bem como daqueles que somente se tornaram acessíveis, disponíveis ou de conhecimento da parte em momento posterior. Nessa hipótese, incumbe à parte interessada demonstrar de forma justificada a razão pela qual não foi possível a apresentação dos referidos documentos no momento processual oportuno. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá admite a juntada de documentos fora do momento previsto, apenas quando se tratar de novas falhas sobre as quais o prestador não teve oportunidade específica de manifestação, ou na hipótese de documentos novos que se enquadrem na exceção prevista no parágrafo único do artigo 435 do CPC. Verifica-se na tramitação do feito que a parte recorrente foi intimada para sanar a falha relativa à despesa com combustíveis em 19 de 11 de 2024. Em 22 de 11 de 2024, apresentou petição com documentos, mas deixou de protocolar a prestação de contas retificadora que atendesse à diligência. O parecer técnico conclusivo foi emitido em 23 de 11 de 2024, mantendo a falha quanto ao gasto com combustível. Na mesma data, o Ministério Público Eleitoral foi intimado e emitiu parecer pela rejeição das contas. Apenas em 25 de 11 de 2024, minutos antes da prolação da sentença, a parte protocolou prestação de contas retificadora, cuja análise ora pretende vir realizada. Constata-se que a parte foi devidamente intimada para sanar as falhas e não o fez no prazo assinalado. Tampouco apresentou justificativa idônea para a intempestividade, mesmo que hipoteticamente admitida. Ademais, não se trata de documento novo nos termos exigidos pela legislação. Dessa forma, operou-se a preclusão,
razão pela qual a ausência de análise dos documentos apresentados tardiamente não caracteriza cerceamento de defesa. Ante o exposto, rejeito a preliminar. Também. Doutora Tina, Imagem ampla do Eu plenário. acompanho o relator. doutor Normando Souza, Eu também rejeito. doutor Rivaldo Valente. Acompanho, presidente. Pode prosseguir, senhor relator. Conforme narrado, Wanderson Pinheiro Silva Foco no interpôs juiz recurso Anselmo eleitoral contra a Gonçalves. sentença que julgou desaprovadas as suas contas de campanha, sob o fundamento de que houve irregularidade nas despesas com combustível, já que é ausente o registro de veículos automotores. No caso, o cartório eleitoral, em parecer inicial, identificou despesas com combustíveis sem o correspondente registro de locação ou cessão de veículos, publicidade com carro de som ou despesas com gerador de energia, o que poderia caracterizar a violação ao parágrafo 11 do artigo 35 da Resolução TSE número 23.607 de 2019. Como já apontado, a parte recorrente foi intimada para sanar a falha e apresentou petição com documentos, mas não protocolou prestação de contas retificadora apta a atender integralmente a diligência, o que inviabilizou a correta fiscalização informatizada das contas. Na verdade, a informação correta acerca da cessão ou da locação de veículos deveria constar desde o protocolo da prestação de contas final de campanha do recorrente. Nesse sentido, a sentença não comporta reparos no ponto em que afirma que, abro aspas, os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais somente na hipótese de apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ da campanha, para abastecimento de veículos utilizados a serviço da campanha, decorrente da locação ou cessão temporária, desde que os veículos sejam declarados ordinariamente na prestação de contas. Ocorre que o candidato declarou gastos com combustível sem, contudo, registrar a cessão ou aluguel dos veículos respectivos, o que configura falha insanável, que enseja a desaprovação das contas. Essa omissão impede a devida fiscalização da Justiça Eleitoral e compromete a transparência e a confiabilidade das contas apresentadas. Fecho aspas. Eu aqui faço a ressalva, tá, de que a jurisprudência apresentada... Permanece o foco no juiz Anselmo Gonçalves. Não tem, na verdade, pertinência, tá, com o caso em julgamento. E, por fim, anoto que, para aprovar as contas com ressalvas, a jurisprudência do TSE, as aspas, tem admitido a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para a superação de irregularidades que representem valor absoluto diminuto ou percentual inexpressivo, até 10% do total da arrecadação ou despesas. Fecho aspas. No caso, subsiste falha que totaliza R$ 2.000, representando 17,39% das despesas declaradas. O elevado valor da falha remanescente, tanto em termos absolutos quanto percentuais, afasta a aplicação dos referidos postulados, onde o exposto nega o provimento ao recurso eleitoral. É como voto, senhor presidente. Doutora Tina, Imagem ampla do plenário. doutor Normandes, Também com o relator. doutor Rivaldo. Acompanho, senhor presidente, relator. Decisão. O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, conheceu o recurso pelo mesmo quórum, rejeitou a preliminar de cerceamento e defesa e, no mérito, negou-lhe provimento nos termos do voto do juiz relator. Consulte o Lúcio Pares se há algum processo em mesa. Senhor presidente, tem um processo meu. Ontem. Foco no desembargador Agostinho Ok, Silvério. isso, vou fazer o pregão. Recurso eleitoral na prestação de contas 0600-191-42, origem Tartarugalzinho, relator juiz Rivaldo Valente, recorrente Luciana Trindade da Silva, recorrido do Ministério Público Eleitoral. O Lúcio relator com a palavra. Senhor presidente, eminente pares, toda a procuradoria. Imagem ampla do plenário. Senhor presidente, cuida de recurso eleitoral interposto Em ambiente por virtual, unanimidade. juiz Rivaldo Valente. Ele é branco, de cabelos parcialmente grisalhos, curtos, rostos laterais, os óculos de armação escura, olhos amendoados castanho escuro, nariz afilado, barba escanoada grisalha, curto, traz toga preta. Aprovada as suas contas finais de campanha e determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional
Na barra de rolagem inferior, 5. Recurso eleitoral na prestação de contas, número do processo 0600-191-42.2024. Origem, Tartarugazinho Rapé, relator, juiz Rivaldo Valente. R$ 49,26, referente a supostos recursos de origens não identificadas e despesas não comprovadas, desconsiderou a documentação comprobatória apresentada ao longo do processo. Sustenta ainda que foram apresentados nos autos comprovantes bancários e extratos financeiros que demonstram que os valores questionados foram devidamente pagos por meio da conta eleitoral, não havendo que se falar em recursos de origem não identificada na espécie. Aduz também que não houve extrapolação do limite de gasto, já que as despesas de campanha totalizaram R$ 15.788,51. Portanto, abaixo do limite de R$ 15.985,08, fixados para os candidatos ao cargo de vereador no município de Tartarugalzinho. Requereu, ao final, o provimento do recurso para que sejam aprovadas com ressalva as suas contas, afastando-se a conclusão pela devolução de valores. Em contrarrazões, a Promotoria Eleitoral Oficiante, ante a 8ª Zona Eleitoral, pugnou pelo desprovimento do recurso, sustentando que a candidata não conseguiu eleger as irregularidades apuradas. Estava a se manifestar, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo retorno dos autos ao juízo de origem para reanálise das contas, por entender que o juízo de primeiro grau não fundamentou o cotejo dos valores apontados como irregulares, sobretudo em relação ao montante que considerou como ultrapassando o limite de gastos. É o relatório, senhor presidente. Senhora Procuradora. Imagem ampliada do plenário. O público reitera os termos do parecer no sentido de retorno dos autos. Relator com a palavra. Senhor presidente, o recurso é admissível, foi interposto intempestivamente por parte... Em ambiente virtual, juiz Rivaldo Valente. Dele conheço. Alguma objeção? Não? Está conhecido, pode prosseguir. Senhor presidente, fazer um resumo aqui no meu voto, foi disponibilizado aos eminentes pares. A questão aqui principal, no mérito, a falta de fundamentação da sentença recorrida, conforme o artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, compromete a segurança jurídica e o direito à ampla defesa. O juízo de primeiro grau acolheu o parecer técnico de forma genérica, sem analisar os comprovantes e argumentos da recorrente, nem justificar os valores considerados como irregulares ou suposta extrapolação do limite de gasto. Os embargos de declaração também não foram devidamente apreciados. Diante disso, senhor presidente, resumidamente, eu acolho a manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral e reconheço a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, nos termos do artigo 1013, parágrafo 3º, inciso 4 do CPC, e determina o retorno dos autos ao juízo de origem para novo julgamento, com análise técnica e jurídica fundamentada dos elementos apresentados. É como voto, senhor presidente. Imagem ampliada do plenário. Anselmo Gonçalves. Acompanhe o relator. Gisatina Souza. Também acompanho, presidente. Gilnormando Souza. Eu também vou acompanhar, excelência. Decisão. Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, por unanimidade, conheceu do recurso e no mérito pelo mesmo quórum, reconheceu de ofício a nulidade da sentença recorrida e determinou o retorno dos autos ao juízo de origem para proferir novo julgamento, nos termos do voto do juiz relator. Foco no desmarno, Agostinho Silvério. Encerrada a presente sessão judiciária. Imagem ampla do plenário. Sequência de mais do plenário, Tribunal Regional Eleitoral, Paz e Magistrados.